Quero cumprimentar você, meu querido ouvinte, você que está aqui perto ou longe, com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui mais uma vez para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu tenho certeza, meu querido irmão, ouvinte, que esta palavra, se você colocar atenção nela, ela pode mudar o rumo da sua vida. Ok, querido? Você vai entender por que eu estou falando assim. E o meu desejo, assim como eu fui abençoado com esta meditação, eu desejo também que você seja muito abençoado. E você vai entender que o teu sucesso, o sair deste ponto em que você está parado, vai depender bastante da atitude do teu coração, para com esta palavra que nós estaremos meditando neste momento. Eu quero convidar você, ou para abrir a palavra de Deus comigo, onde você está, ou você parar com as suas atividades, né? E prestar atenção na leitura desse texto. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículos 21 até o versículo 35. Nós vamos ler toda esta porção e depois nós estaremos destacando os versículos que nós estaremos fundamentando a meditação nesta palavra. Diz assim o texto sagrado: Então Pedro, o apóstolo, aproximando-se, perguntou ao Senhor: Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhes o Senhor: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus continua dizendo: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um dos que lhe devia 10.000 talentos. Guarde essa expressão, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, sua mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, devedor, prostrando-se reverentemente, rogou ao seu senhor: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, né, um outro servo que era servo com ele, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. O que estava exigindo o pagamento aí dos 100 denários era aquele que devia 10.000 talentos. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, estou lendo o versículo 29, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, o seu amigo, entretanto, não quis perdoá-lo. Antes, indo-se, lançou na prisão até que ele saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros, os outros servos, que se havia passado, entristeceram-se muito
e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido ali entre esses dois servos. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não deverias tu, igualmente, compadecer-se desse teu conservo, como eu me compadeci de ti? E o versículo 34 vai dizer: indignando-se o seu senhor, que havia lhe perdoado 10.000 talentos, entregou aos verdugos, aos perturbadores da mente, até que ele pagasse a última dívida. Assim também, disse o Senhor Jesus, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Que esta palavra, realmente ela confronta o nosso coração nesta nossa meditação. E a minha oração é: Pai, ajuda-nos a entender este grande princípio, o perdão, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados ouvintes, meu irmão, meu amigo, seja quem quer que for, você que está me ouvindo, você vai poder me ouvir esta palavra e depois você poderá até compartilhar com o outro. E o tema da nossa meditação é o perdão, o maior princípio desse universo que liberta qualquer pessoa. E nesse texto, querido, nesse texto que é muito forte, esse texto ele é realmente muito forte, e nós vamos destacar aqui alguns versículos e vamos estar pensando no perdão que nós devemos dar. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão me ouvindo agora, que no dia 3 do mês de agosto, no dia 3, nós estávamos aqui meditando sobre o perdão que nós recebemos de Deus. Se porventura você quiser ouvir novamente, é só você ir no YouTube, acessar o dia 3 de agosto, e você vai ter a primeira parte dessa palavra. E hoje nós vamos estar meditando a segunda parte, que agora é tratando-se do perdão que nós devemos dar àquele que nos ofende. No versículo 21, 22, 28 a 35, nós vamos estar então nos forjando e nos fundamentando nesta palavra. O que nós temos nesse texto? Pedro, o apóstolo, ele aproxima-se de Jesus e ele quer saber até onde vai o limite do perdão. Era prático entre os judeus, perdoar até 3 vezes. Até 3 vezes deveria perdoar o seu ofensor. E Pedro, ele pergunta a Jesus, e na sua pergunta, ele é generoso na sua pergunta. Ele vai além daquele princípio conhecido e praticado. Ele pergunta para o Senhor: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Lá na lei era 3 vezes. Até 7 vezes, Senhor? E Pedro, ele recebe uma resposta bastante confrontadora, apesar dele estar sendo generoso em achar que o limite do perdão poderia ser até 7 vezes. E o Senhor responde para eles que não era somente até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdoar, irmãos, o Senhor Jesus não estava aqui colocando uma questão numérica de perdão. Não é nada disso. Jesus estava falando que a nossa disposição de perdoar, ela deve ser sem limite. Não existe um limite para perdoar. Eu devo perdoar quantas vezes necessário for ter que perdoar. Eu não tenho que estar
colocando isto em número, vai além de qualquer situação numérica o perdão. Jesus está trazendo aqui o princípio de que o perdão, ele não tem limite. Devemos perdoar quantas vezes for necessária. E este é o perdão que nós recebemos de Deus. O perdão que nós recebemos de Deus é o mesmo tipo de perdão e quantidade que nós devemos perdoar o nosso irmão. Tanto que para a nossa vida cristã diária, a base do nosso procedimento, a base do nosso agir, a base que nos foi dada é o próprio Senhor mesmo. Ele é o modelo. E a nossa vida cristã, ela precisa estar baseada e à semelhança do Senhor. É isso que Jesus quer dizer. O exemplo de perdoar é o exemplo que Deus nos deu em Cristo Jesus. E isso quer dizer, irmão, que os perdoados, eles devem perdoar. Os que receberam perdão não podem negar perdão. Todos. O perdão do Senhor alcança todos. Não são todos os que apropriam do perdão de Deus, mas o perdão de Deus, ele alcança todo tipo de ser humano, no seu mais miserável estado de pecado. O perdão de Deus alcança a todos aqueles que se despertam e creem na obra do Senhor Jesus e tomam posse daquilo que Jesus fez. Não basta apenas saber que Jesus morreu pelos seus pecados. É muito importante sabermos que Ele morreu pelos nossos pecados. Mas se eu não apropriar da obra de Cristo, do sacrifício dEle pela minha vida e para a minha vida, nada daquilo que Jesus fez vai servir para mim para alguma coisa. Tudo que Deus fez, Ele fez visando alcançar a todos. Está no alcance de todos. A questão é, esses todos, se levantar e ir à direção de Deus, para receber os benefícios daquilo que Ele conquistou para nós. Como disse aqui no início, lá no dia 8 de agosto, nós consideramos o perdão que recebemos de Deus. Agora, nós vamos aqui considerar o perdão que nós devemos dar aos nossos irmãos ou a qualquer que precisar do nosso perdão. E nós destacamos aqui alguns princípios, para nós podermos estar falando a respeito do perdão que nós devemos agora dar aos nossos devedores. O versículos 28 e a 30 do texto que nós lemos, vai dizer assim, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, que havia sido perdoado pelo seu senhor, ele encontra um dos seus companheiros de serviço daquele servo, que devia para ele 100 denários. Esse servo aqui, ele havia sido perdoado de 10.000 talentos. E ele não foi capaz de perdoar alguém que devia para ele 100 denários. 10.000 talentos corresponde, querido, a 350 quilos de ouro dos nossos dias, da nossa época. É muito dinheiro, é um dinheiro que não sei quem que possui tudo isto. O que Jesus estava colocando aqui, era fazendo uma comparação de que a dívida que o ser humano tem para com Deus, ele jamais conseguirá pagar, que é a culpa do seu pecado. Imagine se tivesse uma única pessoa que fosse o dono do globo Terra, com todas as riquezas que a Terra tem incorporada nela, que são muitos minerais, muitas riquezas.
E se alguém conseguisse reunir em valores numéricos o valor que o globo da terra tem, e chegasse diante de Deus e dizer: Senhor, olha, eu tenho o valor equivalente ao globo da terra, e eu quero então comprar o meu direito de morar com o Senhor no céu. A resposta que essa pessoa teria é esta: olha, esse valor ainda não é capaz de pagar o valor da dívida que você tem comigo. Jesus estava dizendo isto. Jesus, ele fez aqui uma comparação, ele conta uma parábola, e ele faz essa comparação para mostrar exatamente que a dívida que nós temos com Deus, a dívida que nós trouxemos para a nossa vida, desobedecendo a Deus, quebrando a lei da obediência, nos contaminando, nada. E a terra, ela passa a ser apenas um ponto de todas as demais obras criadas por Deus. A terra não é o tudo da criação de Deus. A terra é um ponto das criações de Deus, de tudo que Ele criou, que está neste universo. E a terra, por mais rica que ela seja, o valor dela ainda é menor ao preço da vida de um ser humano. Sabe por quê, meu irmão? Porque o valor da minha vida e o valor da sua vida, Deus equivaleu esse valor ao mesmo valor da vida dele, da vida do próprio Deus. Porque o que está investido na nossa vida é a essência dele. Por isso que Jesus veio para pagar o preço, porque no coração do Pai, o valor que Ele dá à vida de cada homem, de cada ser humano, é o valor que Ele dá à pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E não existe valor que seja maior do quanto vale a pessoa dele próprio, ou daquilo que está investido em nós, que qualquer valor numérico, humano, terreno ou material possa pagar. Isso é para você entender o quanto valemos para Deus. Então, com base aqui em Mateus 18, 28 a 30, nós destacamos aqui um primeiro aprendizado. A falta de perdão é uma evidência de dureza do coração. Isto é algo, irmão, que faz a gente refletir. O mesmo homem que fora perdoado de uma dívida impagável de 10.000 talentos, que equivaleria hoje, o tempo para uma pessoa trabalhar seria 150.000 anos. Dentro da expressão numérica, se fôssemos pensar aqui, o homem teria que trabalhar 150.000 anos. Para você fazer uma ideia do que significa esse período de tempo, lembre-se, nós estamos, desde a queda do homem até agora, nós estamos aí na casa dos 6.000 anos. E 10.000 talentos equivaleria a 150.000 anos de trabalhos de um homem. Então Jesus, ele coloca esse valor exatamente para a gente pensar que o valor da nossa vida, nem nós somos capazes de calcular. E a dívida, esse foi perdoado pelo seu Senhor. Isso reflete o perdão de Deus para conosco. Este é o preço do perdão de Deus para conosco. Ele próprio veio, na pessoa do seu Filho, para pagar o preço do valor da nossa vida. E este 100 denário que esse perdoado não conseguiu perdoar do seu semelhante, equivale aqui, meu irmão, a 30 anos de trabalho, que é a vida de uma pessoa em trabalho físico, é o tempo que ele trabalha para poder desfrutar de uma aposentadoria e ter uma vida mais tranquila. Então, os 10.000 talentos em relação aos 100 denário, isso significa que são 600.000 vezes maior do que 30 anos de trabalho de um ser humano. Só para você fazer um cálculo, então, do que você vale
para Deus. E este suplica por misericórdia. E o homem perdoado não age com compaixão e lança esse que tão pouco deve para ele, que é aquilo que nós devemos vigiar, para não sermos devedor a ninguém próximo de nós. Há um teólogo, por nome de Tasker, diz que esse miserável, cruel, se aquecia ainda ao calor do sol da misericórdia real, quando ele tratou o seu conservo com tanta falta de misericórdia, porque foi no mesmo dia que ele foi perdoado, ele não foi capaz de perdoar alguém que deveria tão pouco para ele. Meu irmão, isto é muito forte. 10.000 talentos que representavam, e representa 150.000 anos de trabalho, a 1 denário por dia, 100 denário, que representa, ou que poderia representar nos nossos dias, são apenas 3 meses de trabalho de um homem. Ele ganharia aí 100 denários, 3 meses de trabalho. A desproporção das duas dívidas era imensa. É imensa, né? A primeira fala do tipo de dívida que nós, seres humanos, temos para com Deus. Ela é impagável. Não tem como nós pagarmos. O 100 denário representa o nível de culpa que nós podemos ter com nossos semelhantes. Aí queremos ir para Deus, queremos beneficiar do perdão de Deus que nós não conseguimos pagar, mas porque alguém pagou, e não somos capazes de nos libertar de uma ofensa que alguém possa ter cometido conosco. Aquele que fora perdoado de uma soma colossal, ele não consegue perdoar um valor irrisório. Aí você pode estar dizendo assim, né, mas puxa mesmo, né, que pessoa de coração duro. Não teve condições, não teve coragem de perdoar. Mas eu te pergunto aqui, meu amigo, você não está preso, meu irmão, em ninguém? Porque alguém te fez uma mágoa um dia, e você foi magoado, e você segura uma mágoa no teu coração, e você não prospera? Será que você não está preso em alguma pessoa, por não ser capaz de perdoar uma única ofensa que ele fez com você? É para a gente pensar nisto. Esta palavra é para a gente pensar nisto, porque a lição que Jesus nos ensina nesta parábola é que recebemos de Deus um perdão infinitamente maior do que aquele que devemos conceder a quem nos deve. Jesus também deixa claro que um coração que não perdoa, ele também não merece ser perdoado. E à luz desse texto sagrado, a falta de perdão, ela traz sérias consequências na vida de uma pessoa. Você entendeu? O versículo 32 vai dizer assim: então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo mau e malvado, eu paguei um preço pela sua vida, como que dizendo, né? Atribuindo ao pai, eu ofereci meu filho, que nunca te fez nenhum mal, para pagar o preço da dívida que você tem comigo, e você não foi capaz de perdoar alguém que deveria tão pouco para você. Desse versículo nós podemos extrair um princípio, um segundo princípio, que diz que a falta de perdão é sinal de ingratidão a Deus. Jamais conseguiremos entender o perdão a menos que eu e você tenhamos consciência do perdão que nós recebemos do nosso Pai através da obra de Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero dizer, querido, 100 denários são 600.000 vezes menor do que 10.000 talentos. O credor incompassivo aqui, esse servo, ele não perdoou o seu conservo porque ele não compreendeu a dimensão
do perdão que o Pai lhe oferece e deu em Cristo Jesus. Assim nós, meus irmãos, não podemos brincar com isto. Não conseguiríamos ministrar perdão às pessoas que nos devem e nos ofendem, se não atentarmos para a grandeza do imenso perdão que nós recebemos de Deus, ou que podemos receber de Deus. Preste atenção nisto. Quando sonegamos perdão às pessoas que nos ofendem, nós estamos sendo ingratos a Deus. Quando nos recusamos a perdoar alguém, estamos fazendo pouco caso do imenso perdão que nós recebemos de Deus e que é oferecido pelo nosso Pai através do sacrifício de Jesus. Olha o versículo 34. E indignando-se o seu senhor contra aquele servo perdoado, entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Meus queridos, aqueles que não recebem o perdão de Deus, que não entendem a grandeza do perdão de Deus na sua vida, pode estar certo que você está se destinando para a perdição eterna, para um sofrimento eterno, que vai iniciar e nunca vai ter fim. É isso que Jesus está nos ensinando com respeito a esse perdão. E uma coisa muito séria, querido, é que quando nós faltamos com perdão, nós vamos despertar contra nós a ira do Senhor, que é o versículo 34 vai dizer isto. Assim como o seu Senhor indignou com aquele servo, que ele dá o perdão impagável, que não foi capaz de perdoar uma pequena dívida do seu próximo. Isto pesa bastante. Então lembra, amado, eu quero dizer para você que quando recusamos perdoar alguém, ofendemos ao nosso Pai e provocamos a ira dele contra nós, pois ele nos perdoou sem nenhum merecimento da nossa parte. O seu perdão foi um ato de compaixão e graça para conosco. Preste atenção nessa afirmação, querido. O perdão não é uma questão de justiça, nem o pagamento de uma dívida. O perdão é o cancelamento da dívida. É muito mais do que um ato de justiça. O perdão é cancelamento de dívida. Sempre que fechamos o coração para sonegar perdão, estaremos provocando a ira de Deus contra nós mesmos. E quantas pessoas estão debaixo da ira de Deus por não serem capazes de perdoar? Quer fazer a obra de Deus, mas não consegue porque está presa nela mesma, num sentimento que está destruindo a própria vida dela. E uma pessoa que não perdoa é impossível, ela é imperdoável e está debaixo da ira de Deus. Uma pessoa que não perdoa está excluída das bem-aventuranças eternas. O céu de Deus, a morada de Deus, é lugar dos perdoados, mas quem não perdoa não vai entrar lá. Um quarto princípio está no versículo 31, diz assim, queridos: vendo seu companheiro que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar isto ao seu senhor que aconteceram. O que esses companheiros estavam vendo neste homem ingrato? Que a falta de perdão gerou-se uma profunda tristeza àquelas pessoas que sabiam do problema dos dois. Aqueles outros servos dizem: poxa, esse homem acabou de receber um perdão que ele jamais poderia pagar e não foi capaz de perdoar. Sabe o que essa falta de perdão gerou nos outros? Tristeza.
que é o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente vai trabalhar uma questão de uma pessoa dura de coração, quando ela não consegue liberar perdão, além dela provocar a ira de Deus, a gente também fica triste por ver uma ingratidão. Poxa, Deus, Ele nos perdoa as nossas dívidas, e essa pessoa não consegue perdoar, e os que estão perto começam também a entristecer. Onde o coração se fecha para o perdão, não vai fluir a alegria da comunhão. Onde prevalece a mágoa, morre o amor. A falta de perdão, querido, destrói relacionamentos, intoxica o ambiente, abre feridas no coração das pessoas que vivem à nossa volta e gera grande tristeza. Uma pessoa entupida de mágoa contamina o ambiente onde ela vive, é uma pessoa amarga, não tem como viver com uma pessoa amargurada. E a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela perturba e ela contamina outras pessoas. Hebreus 12:15 está dizendo isso. Uma pessoa empapuçada de mágoa é alguém que não tem paz. Uma pessoa que não perdoa, ela vive perdoada pelos seus próprios sentimentos. É uma pessoa infeliz, é um depósito de lixo, é uma porta escancarada para as trevas habitarem ali. Mas também uma pessoa que não perdoa, ela contamina os outros à sua volta. A mágoa é um gás venenoso que vaza e destrói as pessoas que estão ao redor dela. A falta de perdão, além de gerar tristeza, vai gerar sofrimento, não apenas para a pessoa que está agasalhada com este ódio, mas como também com aqueles que estão próximos delas. Porque o ódio é como um vulcão em erupção, que está lançando lava para todos os lados e destruindo para onde cai. Então não vale a pena você se amarrar na falta de perdão. O versículo 30 vai dizer assim para nós, olha: ele entretanto não quis, antes indo e lançou na prisão, até que aquele que devia pouco pagasse na prisão. O verso 34 diz, e indignando-se o seu senhor, o perdoador, falou: já que você não perdoa, então você também não será mais perdoado. Irmão, quem não perdoa, ele aprisiona-se, ele fica aprisionado, e o ofensor fica amarrado com ele. Preste atenção nisso que eu quero passar para você. Olha, quem não perdoa, adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Irmãos, e não adianta você querer abençoar uma pessoa que não perdoa. Uma pessoa que não tem um espírito perdoador, que não perdoa, não tem como penetrar nele as bênçãos de Deus. Olha, o servo perdoado, que não perdoou, ele foi entregue aos flageladores. Reter o perdão é viver numa masmorra, é ser atormentado pelos azorrague da culpa, é alimentar-se do amargo, é envenenar o seu próprio coração. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não pode orar e nem ofertar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quando nutrimos a mágoa no coração, tornamos-nos prisioneiros do nosso próprio sentimento. A falta de perdão é uma masmorra, é uma prisão, é um calabouço da nossa própria alma. Quando deixamos de perdoar, nos aprisionamos às pessoas, ficamos cativos, tornamos-nos escravos da pessoa a quem odiamos, não nos libertamos da pessoa por quem sentimos mágoa. Uma pessoa magoada vive
acorrentada pelos sentimentos do desafeto. Sua mente não sossega, seu coração não descansa, sua alma não tem paz. É uma pessoa sem paz, é uma pessoa sem graça, é uma pessoa que não tem nada para te oferecer. Uma pessoa que não perdoa, ela vive no cabresto das suas paixões, ela vive acorrentada e dominada pela própria pessoa a quem ela quer descartar da vida dela. Isso não vai acontecer. Quando nós fechamos para o perdão, somos lançados numa terrível prisão emocional, numa escura e infecta cadeia espiritual. A falta de perdão nos faz ferver por dentro. A falta de perdão é como uma tempestade na alma. Essa atitude desestabiliza a vida da pessoa, adoece os relacionamentos, fere o coração, enfraquece o corpo, abala as emoções e destrói o seu relacionamento com Deus. Não vale a pena, querido. Paulo vai nos ensinar pelo Espírito Santo, assim como Cristo nos perdoou e nos perdoa, assim deve ser também a nossa atitude para com aqueles nossos devedores. Meu irmão, se liberta dessa amargura do teu coração. Quem sabe esse seu ódio é com um marido ou um ex-marido, com uma esposa, uma ex-esposa, com um filho, ou com alguém que te fez um mal, quem sabe te roubou, te gerou um prejuízo, e você sabe que esse prejuízo nunca vai ser reparado, e você guarda mágoa no teu coração, ficando desejando o mal para aquela pessoa. Enquanto você estiver nesse campo, você está amarrado juntamente com ela. Perdoa, meu querido, sai. Talvez você está dizendo, pastor, você está falando isso porque não é você que teve a perda. Não, eu já tive muitas perdas também. Eu já perdi muito com pessoas, acreditando nelas. Eu perdi muitos valores, acreditando em pessoas. Mas não vale a pena você ficar preso, porque se você perdoa, você abre o céu de Deus para você poder restaurar. Se você não perdoa, você fecha o céu de Deus e você vai perecer juntamente. Mas é bom a gente voltar para a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 34 ainda. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse a última dívida. Meu irmão, quando eu deixo de perdoar, quando eu não pratico essa virtude do Senhor, eu estou em problema com Deus também. E com base nessa afirmativa, eu quero dizer que este sexto ensino diz que a falta de perdão, nós extraímos isso, que a falta do perdão, ela vai produzir flagelo. O credor incompassivo, aquele que não foi capaz de ser compassivo com o seu devedor, ele foi entregue aos verdugos, até pagar a sua última dívida. Como a sua dívida era impagável, ele foi flagelado durante toda a sua vida. É isso que a Bíblia diz. Meu irmão, uma pessoa que não é liberta, não é alcançado pela misericórdia de Deus, não deixa Deus abrir a vida dele, ele vai sofrer nessa vida e quando morrer vai continuar sofrendo. Mas quem são esses verdugos? Os verdugos aqui, irmão, são flagelos da própria consciência. Uma pessoa que não perdoa, ela está o tempo todo com aquilo na mente dela. Ela está o tempo todo perturbada. Quem não perdoa, olha, o primeiro sintoma, não tem paz. Quem não perdoa, vive atormentado pela culpa, pelo ódio, pela mágoa. Quem não perdoa, não é livre, não vive liberdade. Quem não perdoa, vive debaixo do chicote do tormento emocional. A falta de perdão vai trazer desespero, flagelo para a sua própria alma. Torna a vida um azedo insuportável. Quem não perdoa não é feliz. Quem se alimenta do ódio morre asfixiado pelo seu próprio veneno. E eu conheço pessoas e sei de pessoas que morreram de tanto odiar. E estive com algumas delas. E presenciei a morte de algumas delas, morrem secas.
As pessoas morrem sem vigor físico. E isto é terrível, porque ela não conseguiu vingar com a sua própria mão. Ela secou-se numa cama, até que morreu, e a sua alma e seu espírito desceu para o inferno, e entrou num sofrimento que nunca mais vai acabar. Os verdugos também podem ser demônios, espírito, porque eles se alimentam com sujeira. Ódio no coração, falta de perdão é alimento para demônios. Amargura na alma sem resolver é alimento para demônios. Por isso você não dorme, você não se alimenta direito, você não tem uma vida saudável, tem sonos perturbadores, falta de apetite, doenças que medicação nenhuma cura, que vai resultar num câncer mortal, ou numa úlcera, ou em qualquer outro tipo de enfermidade mortal, porque enfermidade de alma, remédio não cura, enfermidade de alma, a ciência da medicina não tem cura. Por mais droga que a pessoa pode ingerir no seu corpo, você não vai se livrar dos flagelos que traz um coração imperdoado, um coração que não perdoa. E quanta gente gasta todo o seu salário, comprando calmante, comprando isso, comprando aquilo, para tentar aliviar o sufoco da sua alma. Só tem um jeito de você livrar desse tipo de doença, é você se arrependendo, se rendendo a Jesus, se rendendo ao Senhor, recebendo um novo coração, perdoando os seus ofensores, perdoando aqueles que têm atrapalhado a sua vida. A sua cura, meu irmão, só virá se você arrumar a tua vida, ordenar a tua vida. De outra forma, você não vai ter saúde, você vai ser uma pessoa triste, uma pessoa isolada, uma pessoa sem esperança. E eu quero dizer, querido, que a solução para se libertar dessa prisão está nas suas próprias mãos. É uma decisão que nós temos que tomar. Mas não deixa a falta de perdão para pavimentar a vitória do diabo contra a sua vida. Vou repetir. Não permita que a falta de perdão pavimenta a vitória do diabo e dos seus demônios contra a sua vida. Não ignore a ação de Satanás contra a tua vida, porque senão ele vai te destruir. Paulo, falando sobre isso em 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11, diz: a quem perdoar de alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Sabe para quê? Para que Satanás não tenha vantagem sobre sua vida e sobre a minha vida. A posição mais feliz, a posição mais segura e protetora é perdoar, meu irmão. O que adianta você ficar preso no perdão, vai sofrer na vida física, e se morrer, ainda vai se perder. Mas tem aqui ainda um sétimo princípio que eu gostaria de trazer com você aqui, e terminando essa nossa reflexão. Versículo 35 diz assim, Mateus 18:35, assim como meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoar do seu irmão. Esse princípio está lá quando Jesus ensina a respeito do Pai Nosso. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. O perdão de Deus para a minha vida está condicionado ao perdão que eu dou. E eu gostaria aqui, meu amado, encerrando essa reflexão, eu quero passar o que eu tenho aqui escrito em minhas mãos. Debaixo desse princípio, que a falta de perdão fecha a porta da misericórdia de Deus. Permita, meu querido, eu passar o que eu tenho aqui escrito em minhas mãos. Olha, sonegar perdão ao irmão é privar-se do próprio perdão de Deus. O servo que se recusou a ter compaixão do seu conservo, como ele próprio fora
alvo da misericórdia, ele provocou não apenas a ira do Senhor sobre ele, mas também atraiu tormento para a sua vida eternamente. Quem entrega o servo sem compaixão aos verdugos, aos demônios e o próprio rei? Até quando esse servo impenitente será atormentado? Esse flagelo que ele entrou e que entra quando ele não perdoa, não tem fim. Não tem fim. Ouça isso. Quem não perdoa os seus devedores, não recebe perdão de Deus. Mateus 6, 14 e 15. Deus nos trata como tratamos os nossos devedores. Se fechamos o nosso coração para o próximo, sonegando-lhe o nosso amor e retendo-lhe o perdão, fechamos as comportas da misericórdia de Deus sobre a nossa própria vida. Quem não perdoa não pode adorar a Deus. Não podemos amar a Deus e odiar o irmão, isso é uma mentira, não tem como isto. Não podemos ter comunhão com Deus e viver debaixo da opressão da falta de perdão ao nosso irmão. Não podemos ter caminho aberto da intimidade com Deus se construirmos barricada nos relacionamentos com o nosso irmão. Antes de Deus, querido, aceitar o culto de Caim, Deus queria aceitar a pessoa de Caim, e Caim rejeitou andar na prática da obediência. Meu irmão, preste atenção nisto. São as últimas palavras. A falta de perdão destrói a nossa relação com Deus e, consequentemente, impede a nossa oração de ser ouvidas. Um coração cheio de ódio está completamente vazio de súplica. Um coração azedo e magoado não consegue orar com eficácia. Ainda que ele ore, suas orações não serão atendidas, serão interrompidas. E Provérbios 28, 9 vai nos dizer que o que desvia de ouvir a lei do Senhor, principalmente o princípio perdoai-vos, assim como o Senhor te perdoou, se eu não tiver esse coração perdoador, as minhas orações, ela vai representar para Deus como uma coisa abominável. Está lá em Provérbios capítulo 28, versículo 9. O ódio, ele recalca, eleva a pressão arterial, perturba o trabalho digestivo, úlcera no estômago, conduz um esgotamento nervoso, tira o apetite, rouba o sono, provoca infarto. Quem vive fervendo dentro com ódio ou falta de perdão, vai morrendo aos poucos. Eu acredito que ninguém quer isso para a sua vida, eu acredito isso. Meu irmão, desata esse nó com quem quer que seja. Eu não quero ignorar aqui a dor da mágoa. Eu não quero aqui ignorar a dor da ofensa. Mas o único jeito de você se livrar desse tormento na tua alma é perdoando aquele que te ofendeu, aquele que te estuprou, aquele que te roubou, aquele que matou um membro da sua família, aquele que fez você perder tudo que você tinha. A palavra de Deus continua dizendo para você: se liberta dessas pessoas que fez esse mal para você, perdoa logo, se livra disto. Seja um homem ou uma mulher livre, em nome de Jesus. Querido, essa é minha oração, nessa reflexão. Que o Senhor te dê força e que você aproveite a força que Deus está te dando, se posiciona, sai desse sofrimento. Sai desse sofrimento. Eu sei que eu alonguei aqui um pouco no tempo, mas meu querido, você precisa considerar isso que eu estou te falando. Por mais terrível que foi a sua experiência de ofendido, perdoa, se livra e começa a viver novamente e deixa Deus te enriquecer, deixa Deus manifestar as boas bem-aventuranças na sua vida. Esta é, meu irmão, a minha oração para você.
Se você fizer isso, você vai ser curado desse seu sofrimento físico, emocional, espiritual. Você vai viver de novo. E eu quero que você receba esta vida de Deus na sua vida. Qual é o remédio, pastor Matias? Perdoando os teus ofensores, assim como o Senhor te perdoou as suas ofensas em relação a eles. Este é o remédio. Este é o remédio. Não justifique a sua dor. Abra mão dela. Vai para os braços do Senhor e deixa Ele te curar. É a minha oração, em nome de Jesus, para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.